Olá, quinto ano! Então, tia Luana veio aqui para explicar um pouco das leis de Newton, né? São um conjunto de 3 leis capazes de explicar a dinâmica que envolve o movimento dos corpos, né? Então, já falou que são 3 leis. A primeira chama lei da inércia, a segunda, princípio fundamental da dinâmica, e a terceira, lei da ação e reação. Aí agora eu vou explicar uma de cada vez, né? E coloquei aqui um jeito bem fácil para vocês entenderem. A primeira, que é a lei da inércia, fala que a tendência dos corpos, quando nenhuma força é exercida sobre eles, é permanecer em seu estado natural, em repouso ou movimento. Como assim, tia Luana? Se uma coisa estiver parada, irá continuar parada, a não ser que uma força seja exercida sobre ela. Um exemplo, quando o ônibus freia, né? A gente está sentado no ônibus, o ônibus freia. O ônibus para, só que o nosso corpo não para. A gente não vai lá na frente assim? Então, essa é a lei da inércia. Tá bom? O ônibus freia, mas você não freia. A segunda lei é a lei do princípio fundamental da dinâmica. O que vai fazer um corpo modificar seu estado original é iniciar um movimento e muda a trajetória ou para. Será o resultado de todas as forças que agem sobre ele. Exemplo, aquela brincadeira cabo de guerra, né? Um grupo puxa a corda para um lado, a outra equipe puxa para o outro lado. No meio da corda tem um nó e ganha a equipe que conseguir passar esse nó para o seu lado. Se as duas equipes puxam com a mesma força, a corda não se move, porque as duas equipes estão puxando com a mesma intensidade, com a mesma força. Então a corda não vai se mover. O nó vai ficar no meio, não vai passar para nenhum do lado de nenhuma equipe. Mas se uma equipe puxa a corda com mais força, ela ganhará o jogo. E a terceira, né, que é a lei da ação e reação, fala que se o corpo A exerce uma força no corpo B, o corpo B vai exercer a mesma força no corpo A. As duas possuindo a mesma direção com sentidos contrários. Aí a tia Luana vai dar um exemplo. Por exemplo, quando a gente está caminhando, nós fazemos força sobre o solo, né? Porque a gente está pisando sobre ele. E o solo faz uma força sobre o nosso corpo, né? Impulsionando ele para frente. Essa é a força da ação, né? Que a gente tá. A ação é a gente fazer a força sobre o solo. E a reação, né? É o solo fazer a força sobre o nosso corpo. A ação gera a reação. Tá bom? É basicamente isso. Eu coloquei bem resumidamente e bem explicadinho, com exemplo, para vocês poderem entender, tá bom? É isso, um beijo.